Muito bem, mais uma vez recebemos a jornalista e consultora legislativa Beth Veloso para falar sobre a tecnologia e suas implicações para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Oi, Beth, tudo bem com você? Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes. Bom, Beth, a nomofobia é uma doença que é cada vez mais comum, mas, por paradoxal que seja, pouca gente ainda conhece. Quando a gente não consegue deixar o celular ou o computador de lado, a gente pode estar sofrendo de uma dependência tecnológica, é isso? Exatamente, Márcio. Estresse, tristeza, ansiedade, depressão, falta de sono parecem sintomas da modernidade, né? Da vida moderna, que a gente está com muita pressão. Na verdade, isso pode estar associado simplesmente ao uso do seu celular, ou ser bastante potencializado por ele. Eu, particularmente, Márcio, não conhecia essa expressão, nomofobia, porque vem de no mobile, quer dizer, sem celular, e uma abstinência, uma síndrome de abstinência que a gente sofre. Então, tudo isso a gente está discutindo, pegando carona com um projeto de lei que existe na Câmara dos Deputados, também uma reportagem muito interessante feita pela Rádio Câmara sobre esse fenômeno e que discute justamente como a gente combater essa vinculação, essa dependência profunda dos dispositivos eletrônicos. É claro que existem situações bastante radicais de pessoas que passam horas na frente de um jogo, de um computador, ou que não conseguem se desligar de uma rede social. Mas a gente está falando aqui de um nível médio, porque se a gente vai para os extremos, Márcio, a gente acaba radicalizando e achando que aquilo atinge uma parcela muito pequena da população, o que não é verdade. Portanto, eu busquei uma especialista para falar sobre esse tema, com a indicação do meu querido Cristiano Maciel, e eu tive a honra, então, de encontrar e de contar com a participação da Leide Rosselli, que é da Universidade Federal do Mato Grosso. Ela é especialista em psicologia da saúde e também está fazendo o doutorando dela em educação. E ela explica para a gente, para começar esse debate, o que é nomofobia. Vamos Se ouvir. refere ao medo ou ansiedade excessiva em relação à falta de acesso ao uso do celular. Se formos elaborar um exemplo simples de sintoma, é quando a ausência do uso do celular ou de outros dispositivos móveis causa sensação de medo, causa sinais de ansiedade, causa irritabilidade e prejuízos na vida, que são os prejuízos funcionais, no trabalho, na escola, no sono e principalmente nas relações sociais. Bom, Beth, a gente está falando de saúde e a sua relação com a tecnologia que circunda a nossa vida. E isso é um fenômeno bastante recente. Mas essa dependência, quanto ela agrava os nossos problemas no sentido da nossa aptidão para as relações sociais, Beth? Pois é difícil identificar esses fenômenos novos e essas relações que a gente ainda não consegue explicar exatamente e que não tem tantos quadros clínicos tão desenhados. Lembra, Márcio, que a gente discutia muito os malefícios que o celular poderia fazer em função da radiação eletromagnética e o risco que isso teria de provocar câncer e outras doenças mais preocupantes, mais graves, e agora a gente está vendo um outro tipo de transtorno. O que me preocupa nesse tipo de processo é que são doenças que, quando elas atingem a questão da mente, né, do cognitivo, elas são invisíveis, portanto a gente não costuma dar a devida atenção e elas acabam se misturando com uma série de outras coisas. As pessoas costumam achar, inclusive, né, Márcio, que é frescura, a pessoa está com frescura e não conseguem revelar ou visualizar e ter a consciência de que ali tem um processo orgânico, funcional, social e de saúde mesmo que precisa ser cuidado. Portanto, a Leide me explicou que esse transtorno ele não foi ainda reconhecido no Manual Diagnóstico e Estatística dos transtornos mentais, né? Então também não há consenso sobre os aspectos que envolvem essa nomofobia e, sim, a certeza de que é um distúrbio multifuncional que tem todas essas causas que eu falei. Portanto, o fator dependência química e o fator genético, ele não está totalmente, digamos assim, confirmado e consolidado. Portanto, na opinião da Leide, o que é importante? Embora não haja consenso com relação
até que ponto a genética é determinante ou não, existem sim implicações na genética individual, enfim, no aspecto individual de cada indivíduo, que pode levar a uma adição maior a esse tipo de tecnologia. Vamos ouvir então a Leide. Na dependência química, com todos esses estudos avançados, a predisposição genética ela não é o fator mais relevante. Por exemplo, o ambiente, o desenvolvimento pessoal e as relações de uso que a pessoa estabelece com a substância, elas também são primordiais. Então, saber se há ou não predisposição genética não determina uma condição de dependência, mas colabora nos cuidados que podem ser desenvolvidos e também nos autocuidados preventivos. E no caso da nomofobia, os estudos que estão sendo desenvolvidos, eles estão conseguindo relacionar os traços de personalidade, como traços de impulsividade, de baixa autoestima, com a dependência no celular. Então, novamente, nós voltamos para uma combinação multifatorial de fatores comportamentais, ambientais e biológicos. Agora, Beth, isso é um distúrbio, é praticamente uma doença, um vício. O que faz para evitar? Então, Márcio, pensar em ações de redução de danos, ações de autorregulação no uso do dispositivo, né? Além de tomar uma medicação, procurar uma terapia, uma psicologia de sociocognitiva, comportamental, procurar até mesmo um psiquiatra para poder tomar uma medicação que diminua os níveis de ansiedade e buscar realmente um tratamento que vai no nível psicológico e também no nível terapêutico, né? Existem formas realmente que ajudam a prevenir. Primeiro você precisa passar por um questionário, precisa analisar qual é a sua condição social, a sua condição de vida doméstica, quais são os apoios que você tem, que cuidados você tem em casa. A lei defende, por exemplo, que se crie um grupo de trabalho governamental para começar a discutir políticas públicas, como, por exemplo, medidas educacionais, né, envolvimento da mídia, o próprio envolvimento do SUS para começar a diagnosticar e tratar essa doença de uma forma sistêmica. É interessante que ela coloque o ponto de vista que as Big Techs, né, que usam uma série de mecanismos viciantes, a gente já falou aqui sobre o papel, por exemplo, das notificações, elas não podem ser inteiramente responsabilizadas, embora a gente tenha que mexer também nesses sistemas que geram, enfim, uma sociedade da atenção, uma predisposição muito grande para o uso do celular e, sobretudo, naqueles grupos mais vulneráveis, como crianças, né? Portanto, a nomofobia, ela causa muito sofrimento, né? Ela causa uma tristeza muito grande e fica difícil reconhecer, inclusive, alguns ataques. Por exemplo, se a gente fizer um dia do detox, inclusive existe uma proposta de criar-se um dia do detox como uma medida de conscientização nacional, né? Será que isso vai ajudar, por exemplo, a fazer um diagnóstico? Então vamos ouvir a Leide sobre esses fenômenos que inclusive se dão quando a gente está no espaço físico, numa conversa na escola ou socializando com alguém. É importante compreender que, para algumas pessoas, o celular ele pode ser entendido como uma extensão do próprio corpo. E essa materialidade, ela não é só um instrumento, ela também possibilita um estado de vivência num espaço que é a continuidade da nossa vida. Nós vivenciamos tanto no espaço físico quanto no espaço online. Nesse espaço nós estabelecemos relações, estabelecemos aprendizagens e também vivenciamos experiências não tão agradáveis assim. Mas, para além dessa expansão, nós também temos relações que estabelecemos que não são muitas vezes proveitosas, como o cyberbullying, a cultura do cancelamento, dentre outros fatores que também são gatilhos para o sofrimento psíquico. Mas, em relação à dependência, muitos outros gatilhos podem estar associados e isso vai depender da subjetividade de cada pessoa. Então, Márcio, eu acho importante a gente avaliar, sempre nas dicas que a gente dá aqui no nosso programa, de apresentar um problema, mas também uma solução,
avaliar o entorno, né? Avaliar esse contexto que as pessoas estão vivendo e entender essa irritabilidade, né? Entender a dificuldade da pessoa se afastar do celular na hora de dormir, na hora de fazer questões que são como tomar um banho ou, enfim, se alimentar. É preciso, então, que a gente cuide dessa perda de autonomia, isso é fundamental, né? E essa dificuldade da gente viver sem a rede social, sem o like, sem a notificação, sem essas pequenas recompensas que as big techs dão em termos de satisfação, mas que, por outro lado, também tem um efeito contrário quando você vai para o cancelamento, para o ciberbullying. Isso gera profunda depressão e imensos problemas na vida de uma pessoa que não podem ser detectados por quem está de fora. E por isso, então, a gente precisa questionar essa sociedade da atenção, e isso é feito através de políticas públicas, né, e todas essas ferramentas que tornam, enfim, fazem a vida impossível sem elas. Por isso, a gente precisa observar realmente no mundo digital. É preciso dar uma pausa, é preciso parar, é preciso dar um tempo e questionar, sobretudo, as bolhas, Márcio. Aqueles algoritmos que enviam conteúdos que são, de certa forma, eletrizantes. Eu acho interessante a colocação da Leide sobre o controle parental, que é uma coisa que a gente vê muito pouco. O que que é isso? É você ter uma ferramenta, alguns canais de bloqueio no próprio celular, para que as crianças não acessem todo tipo de conteúdo, o que também pode causar imensos danos. E para terminar, então, nosso comentário de hoje, que eu acho que foi um comentário bastante importante e bastante educativo, o celular e a internet, precisamos pensar, também podem estar na contramão de todo esse entretenimento que a gente está aí e podem estar, sobretudo, a serviço de espaços de aprendizagem, espaços de educação, espaços de cultura, dentro de uma sociedade que é a sociedade da comunicação, da informação, em que a gente está aqui para evoluir culturalmente. Muito bem, e a gente tem muito a aprender nesse tema e muito a se preocupar também para que a tecnologia seja a nossa aliada e não provoque transtornos, né, para a gente. Por enquanto, agradeço a você, Beth, e lembro também que quem está nos ouvindo e quem está nos acompanhando pela internet pode mandar sua sugestão de pergunta, de comentário, de tema para a gente debater aqui para o WhatsApp da Rádio Câmara, que é 61999789080, ou para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. Beth, obrigado. A gente se vê na próxima semana, não é? Obrigada, e exatamente. Vamos mandar sugestões, né, Márcio, para a gente falar aquilo que está próximo de vocês, daquilo que o ouvinte precisa, quer, né, e não sabe e precisa saber. Muito bem. Esta foi então a jornalista e consultora legislativa Beth Veloso aqui no Papo de Futuro.